Aleluia. O louvor pode sentar, está dispensado. Boa noite, graça e paz, queridos. Vocês estão desejosos para receber mais uma porção do céu? Esses momentos assim ímpares na nossa vida não acontecem todos os dias. Eu sempre falo e volto a falar. Todas as vezes que Deus coloca algo no coração do nosso pastor, é porque é necessário para a igreja. Porque Deus, Ele não vai falar comigo ou com você ou com o outro. Ele vai falar com o líder da igreja, com a pessoa a quem Ele confiou o povo dele. Então, se Deus colocou durante esse mês para falar, para ser ministrado aos vossos corações sobre oração em línguas, é porque é necessário. A igreja está precisando. Amém? Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre o batismo e a oração em línguas. Meu Deus, como é maravilhoso falar do Espírito Santo. Eu gosto muito de ministrar. Eu gosto muito de ministrar vários temas, né? Prosperidade, sobre cura. Eu gosto disso, eu acho muito bom. Mas eu amo falar do Espírito Santo. É muito bom falar do Espírito Santo. É maravilhoso. É algo assim que é exclusivo do céu. A gente tem o privilégio de ter um momento exclusivo para ouvir falar do batismo do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, e ainda por mais nos revestir do poder dele, é algo que não acontece todos os dias na nossa vida. Então eu peço a você que fique conectado, ou coloque em prática e fique atento àquilo que o nosso pastor já falou. Já foi orado aqui e nós sabemos o que Deus irá fazer. Então vamos ficar conectados, vamos ficar concentrados, não vamos ficar desapercebidos, porque o Espírito Santo ele vai lançar uma palavra no seu coração. E se você é uma pessoa que você ainda não é batizada com o Espírito Santo, deseje, não tenha vergonha, porque quem coloca vergonha na vida das pessoas é o diabo, para as pessoas não avançar, para as pessoas não receber aquilo que Deus tem para elas. Então, não fique com vergonha. Você que não ora no Espírito Santo ainda. Mas sim, deseje para que hoje aconteça esse marco na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. É maravilhoso falar do Espírito Santo. É muito maravilhoso. Você sabia que o Espírito Santo, desde o princípio, o Espírito Santo já existia. Ele já existia. No livro de Gênesis fala assim, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito Santo estava lá, aguardando um comando de Deus para ser executado. E Deus disse assim, que haja sol, e o sol está lá até hoje. Ele fez imediatamente. Então, esse mesmo Espírito que Deus fala, que operou para fazer o mundo, construir o mundo, ele está habitando dentro de mim e dentro de você. Então, para ele fazer, nós temos que falar. Foi o Espírito Santo, ele vem desde a criação, desde o céu. Porque quem é a pessoa do Espírito Santo? É o poder de Deus em operação aqui na terra. É a terceira pessoa da Trindade. Ele é o poder de Deus em operação, em execução. Foi através do Espírito Santo que Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi através do Espírito Santo que foi gerado o Filho de Deus dentro do ventre de Maria. Então, para você ver a grandeza do poder do Espírito Santo. E agora, ele está dentro de mim e dentro de você, sobre mim, sobre você e aqui na nossa igreja. Aleluia. Você se alegra com isso? Você está desejoso de receber o Espírito Santo? Nós sabemos que tem 3 tipos de batismo. O primeiro batismo, o segundo e o terceiro batismo. O primeiro batismo é quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Esse é o nosso primeiro batismo. O segundo batismo é o batismo na imersão das águas. Mas tem o terceiro batismo, que é a oração, o batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder, é quando a gente ora na língua do Espírito Santo. Esse batismo ele é tão exclusivo, mas tão exclusivo que nem é todo mundo que consegue.
Muitas das vezes a gente não consegue, amados, orar na língua do Espírito Santo, porque o diabo começa a jogar setas. Na palavra de Deus, diz que o diabo ele joga setas inflamadas na mente, para as coisas não acontecer. Então o diabo ele fica jogando seta para acontecer um bloqueio. Porque ele sabe que quando a gente começa a falar, rabachu que canta, brabachore, canta, braba, ele não entende, ele fica louco. Porque você está falando diretamente com o céu. Ele não entende. Então ele fica desesperado. Independentemente de qualquer situação, nós temos que orar na língua do Espírito Santo. É por isso que é tão importante quem já ora viver na prática dessa palavra, dessa oração. E quem não ora, começar a orar. E eu creio, em nome de Jesus, que quem não ora, o seu dia é hoje. Aleluia, glória a Deus. Você crê? Amém. Aleluia. Quem ora constantemente em línguas, torna-se assunto do céu. Quem ora constantemente em línguas, ele torna-se assunto do céu. No meu pensamento, essa é a minha versão, algo que eu acho, que eu penso, que a gente orando em línguas, Deus é ouvindo e dizendo, anjo vai fazer isso, anjo está liberado para fazer aquilo, anjo liberado vai entregar isso, ela está orando, ela está conversando comigo e torna-se assunto do céu. Porque Deus vai começar a liberar anjos para fazer isso, fazer aquilo, em tudo que você está pedindo que você ainda não entende. Então, quando a gente ora constantemente em língua, a gente torna-se assunto do céu. Porque Deus ouve e imediatamente começa a acontecer. Começa a botar em prática. Certamente eu acredito que acontece isso. Aleluia, glória a Deus. No livro de... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui ainda não ora em línguas? Pode levantar sua mão somente para eu ver. Quem não ora? Não ora. Desse lado aqui. A irmã não ora ainda? Não, irmão. Desse lado aqui. Todos oram? Aqui. Quem não ora? Não ora? Aqui. Quem não ora? Pronto. Eu tenho uma notícia especial para você. Seu dia é hoje. Seja forte e corajoso. Não seja negligente, que seu dia é hoje para você orar. Aleluia, e receber essa oração tão poderosa. Glória a Deus. No livro de 1 Coríntios 6:19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que habita dentro de vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Gente, aqui está dizendo assim, que o nosso corpo, fala assim, meu corpo é casa do Espírito Santo. Ele mora dentro de mim. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro da nossa casa, a gente não mora com alguém? A gente conversa com essa pessoa todos os dias, não é isso? E essa pessoa com a gente, não é isso? Eu converso com meu marido conversa comigo, você conversa com seu filho conversa com você, porque mora dentro da mesma casa. E nós, com o Espírito Santo, nós estamos conversando com ele, sim. Concorda que a gente conversa com ele? Mas será que nós estamos dando a oportunidade para ele conversar com a gente através da língua dele? Estamos? Ou só a gente fica, Espírito Santo, bebê, e não dá a oportunidade para orar, no mínimo, pelo menos 30 minutos na língua dele? Para saber o que é que ele está querendo dizer a gente, para saber o que é que ele está querendo revelar a Deus através da nossa boca. Se nós somos casa do Espírito Santo, se nós somos templo e morada dele, nós temos que dar espaço, dar lugar para ele falar através da gente. É igual uma pessoa, mora duas pessoas numa casa, mas só um fala, ninguém dá oportunidade para o outro. Então, por isso que é tão importante nós tirarmos um tempo exclusivo para o Espírito Santo. Na nossa casa, nós devemos ter o nosso lugar de oração e exclusividade para o Espírito Santo. E dar oportunidade para ele falar através da nossa boca, através da nossa língua. Aleluia, glória a Deus. Você recebe? Amém. O Espírito Santo, ele é tão extraordinário. Deus deseja tanto que nós tenhamos essa prática dessa oração em língua, que no Antigo Testamento, o profeta Joel já profetizou. Em Joel
capítulo 8, versículo 28, diz assim: e derramarei do meu espírito, e derramarei a todos do meu espírito, e derramarei para todos. Todos. Ele não disse só a Erinalva ou só a irmã ali, não, ele disse quem? Todos. Nos últimos dias, ele derramará do Espírito Santo dele. Então, Deus, ele está pronto para derramar. Mas basta a gente dizer o quê? Venha, Espírito Santo. Use minha boca, Espírito Santo. Em nome de Jesus, só basta você desejar. E se você que está aqui, que você não está colocando em prática essa oração, que você acha que o Espírito Santo está meio adormecido dentro de você, hoje é o dia de você alavancar e começar a fluir. Mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Oh. É desejo de Deus, gente, que todos nós falemos essa língua. É desejo de Deus. Por que é desejo de Deus? Porque quando a gente fala na língua do Espírito Santo, quando a gente está falando em mistério com Deus, a gente está falando coisas que a gente não consegue falar no nosso entendimento. A gente não está falando coisa com Deus que Deus gostaria que a gente falasse, que a gente não consegue falar na nossa língua. Há coisas que Deus deseja que a gente fale. Há momentos que Deus deseja que a gente interceda por outra pessoa. Porque Deus, Ele opera poderosamente. Ele opera, Ele dá livramentos, Ele dá cura, Ele dá provisão, Ele faz, mas Ele precisa de um canal, Ele precisa de alguém. Então é desejo de Deus que a gente ore na língua do Espírito Santo para a gente viver conectada com Ele. Porque quando a gente está falando em mistérios com Ele, a gente está falando algo que nós não entendemos, que a gente não ia falar para Ele, que a gente não tinha condições de falar para Ele, que a gente não estava nem querendo falar para Ele. E Ele deseja que a gente fale, para que Ele venha a fazer aquilo que Ele deseja fazer através da nossa vida e para a vida das pessoas. É desejo de Deus que a gente fale na língua do Espírito Santo. No livro de João 14, 16, diz assim: e rogarei ao Pai, e Ele dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Diz aqui no início do versículo que Jesus disse que Ele ia, mas Ele ia fazer o quê? Rogar a Deus. Uma coisa é a gente pedir algo a uma pessoa. Outra coisa é a gente implorar. E outra coisa é a gente rogar. Rogar a Deus. Jesus disse: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. Então é por isso que é desejo de Deus que todos nós vivenciamos e vivemos essa prática da oração em outras línguas. Porque Jesus, ele teve que rogar a Deus para Deus mandar. E Deus mandou. Então agora Deus mandou, nós estamos usufruindo? Ou nós estamos deixando de lado tudo isso que Jesus fez para poder o Espírito Santo vir? É bom a gente meditar um pouquinho sobre isso. Aleluia, glória a Deus. No livro de 1 Coríntios, né, vamos ler muita Bíblia hoje, viu? Que é para você entender, nós temos que vir para a luz da palavra. Porque, de fato, quem fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala mistério. Aleluia. Há momentos na igreja que há uma interpretação de línguas. Ou seja, eu oro, eu mesmo interpreto. Ou eu oro, o irmão Neil se interpreta. Isso é um dom de interpretação de línguas. Isso não é constantemente que acontece. Isso é em alguns momentos. Porque o dom de interpretação de língua não é para nós, ele é revelado para a igreja. Quando há isso na igreja, é porque Deus quer revelar o mistério dentro da igreja. Então, isso é um dom de interpretação de línguas. Porque quem fala mistérios
nem a gente mesmo entende. Gente, é muito lindo falar mistérios com Deus, não é? É maravilhoso falar aquele que está mais oculto com Deus. Isso deve ser, nós temos que ter isso como uma prática, como um estilo de vida. Todos os dias a gente almoça, trabalha, toma banho, toma café, não é isso? Então, orar em línguas deve ser um estilo de vida. Se às vezes a gente não tem tempo de estarmos tirando um tempo exclusivo para orar em língua, mas tem que ser constantemente. Constantemente falando na língua do Espírito Santo. Lembrou, falou. Lembrou, fala. Lembrou, fala. Ou seja, você vai ter o privilégio de passar o dia inteiro conversando com Deus. Conectada com o céu. Conectado com o céu. E quando a gente está conectado com o céu, Deus começa a fazer. Não tem como Ele não fazer. Não tem como. Saúde começa a abundar. Livramentos. Coisas boas começam a acontecer. Portas começam a se abrir. Tudo começa a acontecer. Porque nós estamos conectados. Falando diretamente com Ele. Tornando-se assunto do céu. Como eu falei já no início. No livro de Marcos, diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Você crê? Amém. Você crê na pessoa do Espírito Santo? Amém. Tem certeza? Amém. Pronto. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão o demônio e falarão outras línguas. Então, se você crê, realmente, você vai falar. Você vai se renovar. Agora, deixa eu falar para você. O Espírito Santo, ele é extremamente educado. Muito educado. Ele só opera onde ele é desejado. Onde ele é reverenciado. Aí ele opera. Se a gente não deseja, se a gente fica com vergonha, se a gente não reverencia, infelizmente, ele não vai operar. Ele não virá. Mas sim, quando a gente deseja, quando a gente reverencia, quando a gente chama ele e a gente se entrega de corpo, de alma e espírito, ele vai operar em você. Ele vai falar. Aleluia. Porque ele é muito educado. Por que é que tem pessoas que recebem e outras não? E tem pessoas ainda que ignoram quando o outro está recebendo. Não se preocupe não, irmão. Que revestimento de poder vem. Mas quando não é de Deus, o nosso pastor, ele identifica na hora. Quando não é de Deus. Mas quando é de Deus, flui. Flui, flui. Igual um rio de água viva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, estes sinais acompanharão. Então, estes sinais de falar em língua, de estar orando em línguas, de receber a unção, de estar na prática da oração em língua, ele tem que me acompanhar, ele tem que acompanhar você. Porque a gente crê. Não tem como, se você diz que crê e não fala em língua, então você não está crendo o suficiente. Aleluia, Aparecida, mas eu sou crente, eu já batizei nas águas, eu vou para o céu, vai. Se eu não orar em língua, eu vou ser salvo, eu sou salvo. Mas você está perdendo de viver coisas extraordinárias através do Espírito Santo aqui na terra. Porque você não está orando. É a mesma coisa de você saber que tem uma herança milionária e não querer, joga ela fora. Quem é que não queria? Eu, claro que eu queria. Eu saber que eu tenho uma herança de milhões em um lugar, claro que eu ia pegar para mim. Mesmo assim, é o Espírito Santo, é a gente saber e não querer, recusar. E o Espírito Santo não opera onde ele é recusado, ele opera onde ele é desejado. Aleluia, glória a Deus. Bem interessante aqui, eu amo esse versículo. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, eu adoro o Espírito Santo. Para mim, não tem nada mais importante na minha vida do que o Espírito Santo. Não existe, para mim ele é incomparável. Aparecida de Deus, sim, eu reverencio Deus, eu adoro Deus, eu glorifico a Deus. Sim, Jesus, amo Jesus, adoro Jesus, sim. Agora, quem é que está comigo todos os dias aqui? É o Espírito Santo. Quem é que faz? É o Espírito Santo.
Quem é que acorda comigo é o Espírito Santo, que deita comigo é o Espírito Santo, que me libera cura é o Espírito Santo, que me dá livramento é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O assunto hoje é Ele. Ele quer falar com você. Ele quer usar a sua boca. Ele quer lhe encher. Você que está frio ou morno, Ele quer lhe esquentar. Ele quer descer um fogo em você. Aleluia. Você está desejoso? Amém. Porque eu estou. Eu estou assim de um jeito, na unção, que por mim o pastor libera uma unção aí para mim, botar a mão em mim e eu recebo. E recebo dele também. Aleluia. Eu amo esse versículo aqui. Pode acompanhar. Atos 2. Eu sou apaixonada por essa história. Eu sou apaixonada por essa história porque ela marcou. Ela é um marco no Novo Testamento. A vinda do Espírito Santo. Meu Deus, como é forte essa história. Você conhece essa história? Será que você conhece mesmo? Como nós vamos conhecer ela hoje? A vinda do Espírito Santo, ela marcou a história da igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Então, ela marcou a nossa história. Ele marcou a nossa história, que é o dia de Pentecostes. Você pode dizer assim, Aparecida, mas por que dia de Pentecostes? Por que Pentecostes? Pentecostes era uma festa que comemorava-se 50 dias aproximadamente após a Páscoa. Era como se fosse a festa da colheita, uma festa em comemoração. Então, tinha a Páscoa e após esses dias, aí tinha a festa de Pentecostes. E as cidades, elas comemoravam, igual vão comemorar aqui, essas festas juninas. Então, vinha gente de todos os lados. Vinha gente que era crente, gente que não era crente, vinha gente que conhecia, vinha gente de todas as maneiras. Sendo que por esses dias, eu estou dando essa explanação aqui a você, para você abrir mais seu entendimento. Sendo que por esses dias, tinha acabado de acontecer o maior acontecimento da história, que era o quê? A crucificação de Jesus. Tinha acontecido. Fazia aproximadamente uns 40 dias, ou exatamente ninguém sabe se realmente era 40, mas fala a Bíblia que é. Então, os discípulos, eles estavam o quê? Assustados, muito assustados. Concorda? Mataram o seguidor dele, né? Mataram Jesus, crucificaram, ficaram todo mundo com medo. É tanto que na crucificação, né, todo mundo correu, deixou Jesus lá sozinho, né, com medo. E recentemente tinha acabado de acontecer. Mas Jesus, ele tinha prometido que ia rogar o Pai para mandar quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tinha que marcar a história da igreja. Então, ele tinha que vir num tempo que tivesse realmente acontecendo algo grande na cidade. Que era a festa de Pentecostes. Amém? Então, tornou-se um marco. Eu acho, isso não tem na Bíblia, eu acho, viu? Que Deus disse, eu vou deixar para a festa. Porque vai ter muita gente e vai ser assim, visto e ouvido por muita gente. E muita gente vai acreditar que realmente é o meu espírito. Por isso que ele deixou para a festa de Pentecostes. E os discípulos, eles estavam, diz aqui no capítulo Atos 2:1, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Nós estamos aonde agora? No mesmo lugar. Amém. Você recebe essa revelação? Amém. E de repente, veio do céu um som, como um vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam o quê? Assentados. Nós estamos o que agora? Mas você sabe que esse vento já veio. Ele já está aí dentro de você. O fogo já está dentro de você. Está aqui. Está sobre. Está aqui na casa inteira. Não é diferente daqui. Aleluia. No versículo 3 diz assim, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Meu Deus. Imagina essa cena. Está todo mundo falando de Jesus e de repente fazer aquele som estrondoso. E todo mundo ficar atônito. E começar tuf, tuf,
tuf, tuf. Meu Deus. E todos se começaram a se encher. É marcante isso. Veio mesmo para arrebentar mesmo. O Espírito Santo veio se amostrar mesmo no meio do povo. Mostrar quem ele é. Ele desceu do céu, gente. Até então ele não havia descido. Meu Deus, que privilégio nós termos esse poder dentro de nós. Meu Deus, isso é muito forte. E ainda no outro versículo diz assim, no 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em quê? Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Eita glória, eu acredito que era um falando, outro falando, e outro falando, e outro falando, e começou a falar, e todo mundo falando, porque foi forte demais, gente. Viram que eles não tiveram vergonha? Viram que eles estavam desejosos, porque eles estavam ali orando? Eu acho que eles estavam na expectativa. A qualquer momento chega. A qualquer momento chega. Porque Jesus disse que ia rogar a Deus para vir. A qualquer momento chega. Então nós temos que viver nessa expectativa. Nós temos que viver orando. Porque a qualquer momento chega as coisas que nós estamos orando. Na língua do Espírito. Quem não ora, a qualquer momento vai orar. Então nós temos que viver nessa expectativa. E no 5 diz assim. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Gente, por que esse pessoal estava lá? Porque estava acontecendo uma festa. E tinha muita gente de fora. Aí diz assim no outro. E correndo, aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Porque cada um ouvia na sua própria língua. Preste atenção. E todos pasmaram. Pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, eles não eram da Galileia? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua com que fomos nascidos? Ou seja, quando aconteceu, todos correram para ver o que era, porque foi algo muito forte que aconteceu. E quando chegou um japonês, digamos assim, um alemão, um espanhol, um argentino, um brasileiro, começaram a ouvir na própria língua, a língua do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por que isso aconteceu? Para que ficasse marcado e todos crerem que era realmente o Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus permitiu que cada um ouvisse no seu idioma o que os apóstolos estavam falando através da língua do Espírito Santo. É muito forte essa história. Então, por que Deus permitiu que isso aconteça? Para que não houvesse dúvida. Não houvesse dúvida. Amém? Porque se tivesse havido dúvida, aí uns caras, não é não. Aconteceu, mas só ele fala, eu não entendi nada. Né? Mas só que Deus, trazendo para hoje, Jesus, ele deixou também algo que se chama os dons do Espírito Santo. E quem busca, acha. E tem um dos dons do Espírito Santo que é o quê? Interpretação de outras línguas. Que é dado para a igreja. Ou seja, se eu buscar o dom e for da vontade de Deus, Deus vai me dar o dom de interpretar. Quem aqui já ouviu o pastor orando e ele mesmo interpretando a língua? Eu já vi. Você já viu isso aí? É um dom que Deus liberou para ele. Foi só para o pastor? Não, é para a igreja. É quando Deus quer falar algo a mais para a igreja. Aí Deus usa ele no dom de revelação. Aleluia, glória a Deus. A vinda do Espírito Santo, ele marcou realmente, de fato, a igreja. Foi onde nasceu a igreja. Ainda no livro de Atos 4:31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que é que esse versículo quer dizer? Que para poder os apóstolos, eles ficarem intrépidos, corajosos, ousados, fortes, sem medo,
Eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Mesmo assim é você. Você é cheio do Espírito Santo, você é uma mulher ousada, você é um homem ousado, você é um homem forte, um homem corajoso. Você não dá brecha para Satanás entrar. Você não torna-se boca de Satanás. A gente torna-se ousado. A gente torna-se afogueado. Até porque a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar apagar dentro de nós o que? O fogo do Espírito. Então, nós temos que ser afogueados. Quando a gente ora em línguas, a gente torna-se ousado. Os apóstolos ficaram ousados, cheios do poder do Espírito Santo. Poder de Deus dentro deles. E eles expulsavam demônios, curavam enfermos. É tanto que vocês já sabem a história dos apóstolos. Por quê? Porque eles foram revestidos de quê? De poder. Eles oravam na língua do Espírito Santo. Eles desejavam estar com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu notei essa frase aqui bem interessante que eu achei que o Espírito Santo me deu hoje. Uma pessoa cheia do poder de Deus, ela fica corajosa. Satanás não acha lugar nela. Orar na língua do Espírito Santo deverá ser um estilo de vida. Ela nos edifica em todas as áreas. Todas as áreas. Um dia eu perguntei assim, o Espírito Santo, a gente repete às vezes, né, pastor, a língua, né? A gente fica repetindo a mesma língua do Espírito Santo. E eu disse assim, por que a gente repete? E o Espírito Santo me revelou. Você quer saber? Repetir a mesma palavra, ele disse assim, porque a mesma palavra para mim tem o significado de 1000 palavras. Uma palavra tem o significado de 1000 palavras, ela quer dizer 1000 coisas. Por isso que muitas das vezes a gente repete a mesma palavra. É infinitamente mais que ele faz. Aleluia. O louvor pode vir se organizando. Aleluia. No livro de Atos, preste atenção nesse versículo. No livro de Atos diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falaram diversas línguas e profetizaram. Foi o quê? Impondo-lhe as mãos. Impondo-lhe as mãos. Quando a gente impõe as mãos, quando a gente ora por alguém, quando a gente ora em alguém que está desejoso de receber esse batismo, você será batizado. Eu quero fazer algo aqui, eu tive essa direção. Você que já ora no Espírito Santo, você que já ora, você que é um homem de oração, você que é uma mulher de oração, que quando a gente começar a louvar, você comece a orar na língua do Espírito Santo. Que você não fique olhando para um lado e para o outro, conversando com o seu colega, que você preste toda a reverência a ele. Amém? E eu quero fazer um convite para você que não ora na língua do Espírito Santo. E se você estiver desejoso de orar, que você tenha coragem, você venha aqui no altar. Não se preocupe se alguém está olhando ou não. Não se preocupe com nada. Você tem que fluir, deixar fluir, porque você será batizado hoje com o Espírito Santo. E você vai levar com você essa língua tão poderosa. Você vai levar com você esse idioma do céu. Você vai levar com você o idioma de Deus. Que quando você falar, as coisas têm o poder de se materializar e de acontecer de uma forma rápida, de uma forma intrépida, de uma forma mais avançada e de uma forma mais profunda e de uma forma mais além. Porque muitas e muitas vezes na minha vida, coisas aconteceram através da oração no Espírito Santo. Deus já deu uma grande cura ao meu marido, porque eu passei 7 dias orando 2 a 3 horas por dia em línguas. Aparecia, mas você parava para orar? Não. Eu viajava para trabalhar, durante 3 horas de viagem, aproximadamente, 1h30 para outra hora para vir, orando em línguas. E Deus liberou a cura para ele, uma cura extraordinária dentro de 8 dias. Então, a oração em línguas, ela é poderosa. Ela é a mesma coisa de você pegar seu celular e fazer uma ligação para Deus.
Alô? E Deus lá no céu. Oi. É uma conexão rápida com o céu. O seu colega não entende. Nem eu mesmo entendo o que é que eu estou falando. Mas quem é que é para entender? Deus. Não é nós, mas sim Deus. Então fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você se conecte com o céu. Eu quero que você reverencie o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele não está lá fora. Flua no Espírito. Comece a orar. Vamos começar a orar. Pode cantar, Erinalva, o louvor escolhido. Aleluia. Santo. Sim. Oh, rebaixuricante, rebaixuricante. Se você deseja receber esse batismo tão precioso, vem aqui no altar. Eu convido você que tenha coragem de vir aqui para eu orar em você e você receber esse batismo que falta na sua vida para você ter uma vida completa com o Senhor. Quer ter uma vida completa em Deus? Quer ter uma vida completa no Senhor? Ore, deseje o batismo com o Espírito Santo. Eu convido você, o louvor vai cantar, eu vou pedir que apague um pouquinho as luzes. O louvor vai cantar e eu convido você para vir aqui à frente. Seja corajoso, não perda essa oportunidade. Aleluia. Você que não ora, não perca essa oportunidade que Deus está lhe dando. De você fazer que nem essa irmã aqui corajosa que veio ao altar e está cheia do Espírito Santo e falando na língua dele. Oh, dê um passo de fé. Não despreze esse momento tão importante, que é falar na língua do Espírito Santo. Oh, o louvor ainda vai louvar mais uma vez. E se você estiver desejoso, venha receber esse batismo tão precioso em nome de Jesus. O Espírito Santo já usou essa língua tão maravilhosa e hoje não está conseguindo. Tem alguém aqui com dessa maneira? Se tiver, vem aqui ao altar. Você que diz assim, eu já orei há um tempo passado, agora eu não consigo orar mais da forma que eu orava antes. Seja corajosa e vem aqui para você receber um renovo do Espírito Santo na sua vida. Um renovo de uma forma intrépida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode louvar ele, não. A tua unção, Pai, liberada nesse altar. Obrigada, Espírito Santo, por o que tu fizesses hoje aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por a palavra ministrada. Obrigada, Senhor, pelos prodígios que o Senhor operou. Obrigada, Senhor, por a vida da irmã que orou na tua língua hoje, que foi uma mulher forte, uma mulher corajosa e veio e recebeu essa língua tão poderosa, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.